Fala galerinha, tudo certo? Vamos para mais um vídeo hoje. Provavelmente você já deve ter visto algumas pessoas falando por aí sobre eventos climáticos que podem estar ocorrendo ao longo desse ano e talvez nos próximos anos. E um dos nomes que sempre é utilizado aí é o tal do El Ninho. Mas provavelmente você na escola deve ter visto, se você não viu, você vai estudar. E é um assunto interessante para a gente estar visualizando. Provavelmente você já deve ter ouvido falar aí sobre enchentes na região sul, secas no Nordeste, ondas de calor cada vez mais intensas. E o que tudo isso tem em comum, né? Se a gente for parar para analisar, isso é causado por um fenômeno climático que ocorre no nosso planeta chamado El Ninho. E segundo alguns cientistas, esse fenômeno ele pode vir com bastante força nesse ano 2026. Mas afinal, o que é o El Ninho? A ideia desse vídeo é trazer para vocês como o que ele é, como ele funciona, como que ele pode afetar aí o nosso cotidiano, a nossa vida. E hoje eu vou tentar explicar aqui de forma simples e rápida o que é o El Ninho e quais os impactos no nosso cotidiano. Em resumo, o El Ninho ele é um fenômeno climático que é natural. Já ouviu falar que o aquecimento global ele é um fenômeno natural, acelerado pelas ações humanas? Então, o El Ninho ele também é um fenômeno natural, tá? Ele é um fenômeno cíclico, então ele ocorre, inclusive os cientistas não conseguem definir de quanto em quanto tempo ele pode acontecer, quais são os impactos diretos. A gente ainda está meio que aprendendo a compreender melhor as ações do El Ninho. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que esse é um fenômeno cíclico natural do nosso planeta e ele acontece primeiro numa região específica, que é o Oceano Pacífico Equatorial. O fenômeno do El Ninho ele ocorre basicamente quando as águas desse oceano vão ficar mais quentes do que o normal e isso altera uma região específica aqui da América do Sul, por exemplo. Então, primeira coisa, é um fenômeno natural, resultado do aquecimento das águas do Oceano Pacífico, né, que torna as águas das regiões próximas da América do Sul mais quentes, e esse aquecimento ele não fica restrito ao oceano, porque quando você tem um aquecimento das águas, você também em conjunto você tem uma alteração direta do ciclo dos ventos, você altera também a lógica das precipitações, ou seja, das chuvas, e você tem oscilações de temperatura, variações de temperatura em várias partes do nosso planeta. Ou seja, o El Ninho ele é como se fosse um desequilíbrio global, mas esse desequilíbrio começa no Oceano Pacífico Equatorial. Agora vamos entender isso de forma bem simples, tá? Numa situação normal, por exemplo, os ventos eles vão soprar do Brasil em direção à Ásia, a água quente vai para o lado da Austrália e a água fria sobe para próximo da América do Sul. Isso dá para dizer que mantém o que a gente chama de equilíbrio climático. Esse equilíbrio ele vai ser modificado durante o El Ninho, tá? Esses ventos, então eles vão sofrer um enfraquecimento e aí que tá o problema. A água quente ela não vai embora, então ela fica acumulada nas regiões próximas à América do Sul e isso vai aumentar a temperatura do oceano, liberando muito calor para a atmosfera. Esse calor extra, ele muda completamente o comportamento do clima no nosso planeta, como se fosse um efeito dominó. Então, quando você tem esse efeito dominó, você tem alterações, porque a água quente a gente sabe que tem maior evaporação, vai formar mais nuvens, altera a velocidade dos ventos, e isso deslocando em direção ao continente causa várias mudanças climáticas. Então, você vai ter, por exemplo, mais chuvas em algumas regiões, mais períodos de estiagem, porque chove em alguns lugares e não chove em outros, e você tem, num conjunto geral, um aumento da temperatura média global. E é por isso que nos anos do El Ninho a gente vai ter um período de maior aquecimento no nosso planeta, ou seja, as temperaturas vão ser mais elevadas. Tá, mas essas mudanças vão causar o quê? No Brasil, por exemplo, os efeitos são bem conhecidos e vão ser bem intensos, inclusive. Você vai ter, primeiro, mais chuvas do que o normal, então a gente vai ter
a gente sabe que a infraestrutura das nossas cidades muitas vezes não são muito adequadas, a gente já viu o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, então você tem mais chuvas do que o normal, automaticamente você vai ter mais enchentes, vai ter tempestades mais fortes, você vai ter deslizamentos, os eventos extremos, né, vão fazer com que os rios aumentem, então você vai ter aquelas cidades que estão próximas ou e que foram construídas à margem de rios vão sofrer mais com alagamentos, enchentes, mas isso a gente sabe que é um problema urbano, porque essas áreas tecnicamente não deveriam estar ali sendo ocupadas, porque são áreas de enchente mesmo, então é normal o rio aumentar o seu fluxo, só que aí as pessoas que moram próximo desses rios é que vão sofrer a ação direta dessas variações aí do clima, né? A gente viu isso, por exemplo, na região sul, lá no Rio Grande do Sul, com aquela grande quantidade de enchentes que rolou e que afetou muita gente que estava na margem dos rios. As regiões norte e nordeste, a gente vai ter um período de maior estiagem, então você vai ter maior risco menor risco de chuva, maior risco aí de seca, os reservatórios têm uma tendência a diminuir, você vai ter problemas na agricultura, porque a gente sabe que sem água a agricultura não se desenvolve, além de ondas de calor intenso nessas duas regiões, tanto no norte quanto no nordeste. Ah, professor, mas lá no norte não tem a floresta amazônica? Tem a floresta amazônica, ela ajuda a manter o equilíbrio, mas as regiões que não são afetadas diretamente, né, pela floresta, essas áreas, elas sim, elas podem sofrer aí com períodos de estiagem e até as chuvas podem reduzir na própria região da floresta amazônica também. Claro que o impacto não é tão grande, mas vai sentir sim, essa diferença vai ser sentida sim. No centro-oeste e na região sudeste, a gente vai ter mais calor e uma irregularidade maior de chuvas, se confirmar o fenômeno do El Niño afetando diretamente o nosso país. Então você vai ter ondas de calor ocorrendo e mudanças, inclusive, no regime de chuvas. Então, grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, né, Belo Horizonte, podem sim sofrer aí com períodos de oscilação aí no índice de chuvas. Ou seja, enquanto uma região pode estar sofrendo com excesso de água, a outra pode estar sofrendo com a falta dela. O que se projeta, né, para 2026? Alguns estudos já têm algumas projeções. Existe uma grande chance do El Niño se formar ainda esse ano, sim, né? Já temos pesquisas que comprovam isso, e ela pode começar a ser sentida, né? Esse fenômeno do El Niño pode ser sentido, seu impacto aqui no nosso país já a partir do meio desse ano, então a partir de junho, julho, aí a gente já vai começar a sentir se confirmar isso. E vai ganhar mais força a partir do segundo semestre. Ou seja, os efeitos podem começar já nos próximos meses e cada vez ficar mais intensos até o final do ano. Mas por que é importante a gente saber disso, né? Porque o El Niño, ele aumenta o risco de eventos extremos, né? E aí, o que a gente vai ter ao longo desse restante de ano, né? Se a gente for sofrer o impacto direto dessas ações do El Niño. Enchentes, principalmente na região sul, as regiões norte e nordeste, a gente vai ter ondas de calor, aumento no consumo de energia e problemas de saúde, tempestades muito fortes, mais intensidade e frequência nessas tempestades. Além disso, né, esse fenômeno ele pode estar afetando diretamente, por exemplo, a agricultura, pela questão ou excesso de chuva ou falta dela. Isso vai impactar diretamente na produção de alimentos, impactando na produção de alimentos, você tem um aumento no preço desses alimentos e, lógico, as regiões que demandam de maior quantidade de água, os maiores centros urbanos, podem sofrer aí com o racionamento de água ao longo do ano também. Vale lembrar que isso precisa ser confirmado, são apenas hipóteses, né, que podem ou não se confirmar até o final do ano, né? Então, mesmo que você não perceba, né, o El Niño ele impacta diretamente o seu dia a dia, ainda mais se você trabalha em algumas atividades que demandam aí de condições climáticas específicas. Então, a gente pode pensar que não, a gente não vai sentir. Vamos sim, direta ou indiretamente. Mas em resumo, né, o El Niño, ele é o aquecimento do Oceano Pacífico, ele altera diretamente o clima do nosso planeta, ele pode trazer mais chuva, pode trazer mais seca, chuvas principalmente na região sul, secas para a região nordeste e calor para quase todo o Brasil. E em 2026 existe uma grande chance dele acontecer novamente, né? Então vão se preparando, galera, e tem alguns vídeos aí na internet que a galera já está colocando um alarme monstro, né? Assustando a população.
a gente tem que esperar ver o que vai acontecer e principalmente os governos já têm que começar a criar um plano de contingência, né, de contenção desses problemas, né, para que a população não sofra tanto. Agora me conta aqui nos comentários, né, na tua região costuma fazer mais calor ou chover mais em anos de El Niño, né? E se esse vídeo te ajudou a entender um pouco melhor, não esqueça de deixar teu like, se inscreve no meu canal e conta para outras pessoas, compartilha, porque entender do clima é essencial para a gente se preparar e até o próximo vídeo aí. Não se esqueça, né? Deixe teu like, se inscreva aí e compartilhe. Valeu, falou.